Iniciar compartilhamento de tela. E cadê? Opa, errei aqui. Iniciar a gravação aqui no Teams também. Então, bom dia, alunos. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulinhas, né, de transferência de calor. E a gente tinha parado na aula passada, né? Chegamos, né, na equação da difusão do calor, partindo lá da primeira lei da termodinâmica, certo? Onde a gente estava estudando um corpinho diferencial, onde estaria ocorrendo, né, a transferência de calor por condução. Essa transferência de calor para a gente modelou ela como sendo tridimensional, podendo ter algum efeito transiente, ou seja, energia variando no tempo, e podendo existir, né, geração de energia ou não, certo? E nos primeiros exemplos, né, depois que a gente foi brincando com o teorema de Taylor, chegando em expressão, brincando, a gente chegou nessa expressãozinha aqui linda de morrer, que é a equação da difusão do calor, certo? Onde a gente tem gradiente de temperatura em relação ao tempo, as coordenadas x, y e z, e o termo da taxa de geração volumétrica de energia, que é quanto de energia o corpo acaba produzindo ou consumindo, né, por unidade de volume. Depende do tipo de processo, né? Se tiver uma reação, por exemplo, que é endotérmica, esse termo aqui para a gente ficaria negativo, tá? Mas nada por enquanto. E na última aula, nos últimos momentos, a gente fez esse probleminha aqui, ó. Inclusive esse probleminha que a gente tem aqui, ó, listadinho, e que eu postei para vocês lá no... Como é que fala? Lá no Canvas, né? Está tudo lindamente colocado para vocês. Beleza? Então, a gente está tudo aqui, ó, bonitinho. Nota que eu estou tentando deixar organizadinho desse jeito aqui, ó. Você tem a apresentação de slide e você tem as aulas relacionadas às apresentações de slide, né, que elas estão recuadas aqui, ó, um pouquinho para facilitar. Que, por exemplo, na unidade 2, a gente tem 3 apresentações. Aí, para não misturar muitas aulas, estou tentando deixar assim, ó, o link, né, para o videozinho do Teams, e depois o exemplozinho aqui pra gente. Na aula de hoje, por exemplo, eu vou colocar o link e depois o exemplo, conforme a gente for trabalhando. Na verdade, eu queria aproveitar esse mesmo documento aqui, ó, e ir colocando os outros, tá? Para ficar tudo junto em questão de exemplos, exercício. A gente vai só escrever, continuar escrevendo aqui embaixo, certo? Coloca um exemplo 2 e segue, tá? Que a aula de hoje basicamente é fazer exercício, né? Não só em cartesiano, mas para a gente também poder fazer em cilíndricas também. Dúvidas? Bom dia, bom dia, Flávio. Então vamos voltar lá. A gente fez o primeiro exercício aqui, que a gente tinha uma transferência de calor que era por condução unidirecional à parede plana, ou seja, o calor ia só atravessando o material, estava em regime permanente, sem geração de energia, e a gente determinar a distribuição de temperatura e a taxa de transferência de calor e fluxo térmico. Na aula de hoje, a gente vai começar fazendo esse outro exemplo aqui, ó, onde a gente vai ter a mesma coisa. Uma condução direcional em parede plana, em regime permanente, dessa vez com geração de energia, e eu modifiquei um detalhezinho aqui. Ó. Em vez de temperatura, dessa vez a gente vai trabalhar com fluxo de calor, tá? Como condição de contorno. Então, basicamente, é a mesma coisa, o mesmo enunciado, muda só 2 detalhezinhos, que é a presença da geração de calor, que essa aqui é 800 watts por metro cúbico, e esse fluxo de calor aqui que foi colocado nessa superfície. Então vai ter uma certa energia que está entrando nela. Certo? Então, um Ctrl Czinho aqui. Vou jogar aqui, ó, exemplo 2. Eu vou quebrar a página aqui para ficar mais fácil. Seria... Quebra de página. A gente já começa aqui, ó. Exemplo 2. Esses enunciados aqui são enunciados bem básicos, tá? É só para a pessoa identificar mesmo o que está acontecendo. Normalmente, nos exercícios do livro, não vem falando, olha, é uma condição direcional para gente, pelo próprio enunciado, né, a pessoa já vai percebendo, né, o que está acontecendo. Mas esses, como são bem iniciais para a gente, e eles querem justamente que a gente entenda o que está acontecendo, ele é bem explícito desse jeito, tá? Eu fiz de propósito com essa intenção.
tá? Para não deixar dúvida que tipo de exercício que é. E a única diferença desse para o outro é que agora a gente vai ter o termo da geração de energia. Então, copia a figurinha também. Vem para cá. Vai para lá, vem para cá. Não, deixa aqui. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, já para adiantar bastante o nosso serviço, já poderia pegar, né, um bocado dessas coisas que estão aqui, ó, e dar uma copiadinha, né? Ctrl C, Ctrl V, certo? Porque os passos são basicamente os mesmos. Deixa eu deletar esse aqui, uma vez, e a gente vai alterando o exemplo aos pouquinhos, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó, é a paredinha, condutividade foi dada com valor fixo para a gente, então a gente pode considerar essa condutividade que ela é uma constante, pode sair dessas derivadinhas todas aqui, certo? Geração de calor aqui, ó, foi dado o valor para ela, eu tenho fluxo, tenho temperatura, beleza? Foi dada a área para a gente, a condução é unidirecional, em parede plana, regime permanente, com geração interna de energia. Aqui está dando para a gente um fluxo térmico positivo. Provavelmente o calor então está entrando nessa superfície e caminhando por essa outra aqui que está a 20. Tá? Então eu vou arbitrar um x igual a zero. Aqui, ó. Ué? Engraçado, não é para fazer isso aqui não. Eu prefiro que fique assim, fica mais bonitinho. Eu acho. Não, eu gosto aqui. Então, nosso eixo X vai começar aqui, vai crescer para lá. Então, nossa transferência de calor, já que ele falou que a condução ia ser unidirecional, na direção de X, que é onde a gente está arbitrando o eixo, né? Para a gente, o que vai acontecer? As conduções, os termos da derivada da temperatura em relação a Y, em relação a Z, eles vão ser zero. Do mesmo jeito que foi no outro exercício. Então, se elas vão ser zero, a gente pode simplesmente, ó, eliminando elas aqui e aqui. Certo? Outra coisa aqui. Ele falou também que era regime permanente. Sendo regime permanente, esse termo para a gente aqui, ó, ele também vai zerar, certo? Só que agora a gente tem geração de energia. Então é com. Então, se é com, esse termo aqui não vai zerar, certo? Isso vai influenciar em como que a gente vai resolver a nossa equação diferencial. Não em como, né? Mas o formato final dela. Constantes. Estava errado e ninguém percebeu. Ninguém viu, hein? Então, o que vai acontecer? Esse termo aqui, ó, ele está no mesmo lado da equação que o termo da derivada segunda da temperatura em relação a x. Então, na hora que a gente passar ele para o outro lado, vou deixar ele sim, na verdade. Dá um passinho a mais com ele, tá? Então, o que sobrou da nossa equação diferencial para ser resolvida é basicamente esse termo aqui, a derivada de segunda temperatura em relação a x, mais o termo da taxa de geração volumétrica vai ser igual a zero. Como esse valor aqui da taxa de geração volumétrica é um valor fixo, ele vai ser tratado como constante, certo? Então, a distribuição de temperatura para a gente, que de novo, né, seria tridimensional e com o termo do tempo, então quadridimensional, mas por problema de estar estudando, né, tudo vai ficar só em função de x, então eu posso trabalhar como sendo uma derivada total mesmo. Esse termo da taxa de geração volumétrica, eu vou deixar ele aqui negativo, certo? Passei ele para o outro lado, para já agilizar um pouquinho para a gente, e se ele passou para o outro lado, Ctrl C, Ctrl V, ele vai ficar aqui, ó, certo? E quando a gente passou o dt dx para cá dividindo, para cá multiplicando, e essa condutividade passou dividindo, a gente ficou com essa expressãozinha aqui para a gente poder integrar. Então, já vamos copiando ela aqui. Vem para cá. E agora a gente vai integrar de novo, né? Sem os limites de integração. E uma vez a gente tiver sem os limites, aí vão aparecer as constantes de integração de um lado e do outro, que a gente vai somar e vai formar uma constante só.
Tá? Então, vai ficar aqui, ó, menos a taxa de geração volumétrica por condutividade, onde a taxa de geração volumétrica e a condutividade são constantes. Esses dois valores saem da integral e eu integro só o termo dx. Então, vou obter um x aqui, né? Mais a constante C1. E aí a gente fica com essa expressão aqui para descrever quem que vai ser para a gente nosso dt dx. Certo? E aí, como a gente vai continuar integrando para poder obter, né, a distribuição de temperaturas, a gente vai pegar esse dx e vai passar multiplicando, né, todo esse lado. Então, esse nosso dx está aqui, tem que multiplicar isso tudo aqui ainda. Certo? E agora é só integrar. Tiver alguma dúvida, tá, gente? Pode mandar mensagem perguntando se estiver indo muito rápido. Na hora que a gente integrar esse termo aqui, ó, esse aqui, ó, que já tem alguma coisa em x, vai ficar em função de x ao quadrado, né? E vai vir um 2 dividindo ele. Então, vai ficar 2k aqui e x ao quadrado. Aqui o termo C1 vai ficar multiplicando x e aparece uma segunda, como é que fala? Uma segunda constante de integração que vem justamente dessa, como é que fala? Dessa integração aqui sem os limites, certo? A gente chegou na solução genérica, que o nosso problema aqui é, o que o nosso problema fornece para a gente, e é aquela história, né? Qualquer que seja a parede que esteja sobre regime permanente, com geração direcional de energia, produção direcional na direção única, né? Geração de energia em uma taxa constante por unidade de volume e propriedades constantes, a solução para o nosso problema vai sempre dar uma parábola, certo? E detalhe, dá uma parábola justamente por conta desse termo da geração volumétrica. Ele que acaba deformando o campo de temperaturas, fazendo com que, ao invés de ser uma reta, uma equação de primeiro grau, a gente fique com uma equação de segundo grau. Certo? Essa é a influência desse termo da geração de energia. Muito bem. Uma vez que a gente teve já essa solução aqui, a gente precisa aplicar as condições de contorno. E a gente tem duas, né? Uma temperatura conhecida e temos um fluxo de calor conhecido. Podemos começar por um ou por outro. Normalmente eu costumo calcular o termo do fluxo, porque ele acaba eliminando normalmente o termo do C1, certo? E se eu começo aqui tentando fazer da temperatura sozinho, eu vou ficar com uma equação que vai ficar em função de C1 e C2. Então, normalmente é mais vantajoso a gente eliminar o termo do fluxo primeiro, tá? Não necessariamente para todo problema, mas nesse caso aqui vai ser mais fácil desse jeito. Então, para a posição x igual a zero, eu vou, na verdade, olhar o fluxo. Fluxo de calor na direção de x. Escrito aqui, fica bonitinho. Deixa eu só melhorar um pouquinho esse texto, tanto aqui em cima como embaixo. Para x igual a zero, não. Aqui, ó. Então, x assim, ó. Acho que fica mais bonitinho, mais organizadinho. Só fica mais bonito, tá? Deus. Acho que eu tô mexendo no anterior ainda. Nossa, me ajuda aí, hein? Quem for ver no futuro, né, vai ver meu bonitinho. Pronto.
Agora vamos voltar ao nosso problema. E aí vem aqui, ó, para x igual a zero, que a gente tem aqui o fluxo de calor, né? Ele é um valor constante, que ele deu aqui como 3.960. Watt por metro quadrado. Certo? Esse é o fluxo que a gente tem, então o que a gente vai fazer? Vai pegar a expressão do fluxo e vai igualar essa constante. O fluxo para a gente, já que é por condução, ele é menos a condutividade, a área transversal. Aliás, não vai ter área transversal, não. Fluxo, né? Já vai direto no dt dx. Né? O que eu tenho aqui é fluxo. Opa. Beleza. Certo? Isso é um valor constante. E esse termo aqui, ó, eu preciso dele para x igual a zero. Então, vamos colocar um outro indicador aqui. Operador matriz. Deixa eu ver se aqui não consegui. Aqui. Que é uma chave muito específica. Vamos ver aqui. Mas só de um lado. Seria essa aqui, ó. Esse termo aqui, subscritozinho nele, né? Para x igual a zero. Certo? Por que eu estou fazendo desse jeito? Porque a gente vai substituir, né, o valor de x dentro desse dt dx aqui por valor de x igual a zero. Então, o que acontece? A condutividade, vamos manter ela aqui como constante, e vamos dar uma olhadinha no nosso dt dx. A gente pode obter ele, né, derivando da expressão, onde a gente vai ter, né, x ao quadrado vai virar 2x, o resto é constante, vai ficar multiplicando. E o termo do C1 vai ficar somando quando a gente derivar C1 vezes x. Certo? Outra opção da gente olhar um pouquinho para trás, onde já vem que a gente já tem o dt dx pronto. Ele é essa expressãozinha aqui, ó. Certo? Então, posso dar um Ctrl C aqui, eu já substituí o valor dele aqui. Como ele é para x igual a zero, no lugar desse x aqui, vou colocar o zero. Metros multiplicando. Isso vai fazer com que esse fluxo de calor fique apenas igual a menos a condutividade do termo do C1. Certo? E isso vai ser igual a esse valor aqui para a gente. Que foi o que o enunciado acabou fornecendo. Tá? Se é isso aqui que a gente tem, para a gente isolar o termo do C1, basta pegar essa constante aqui e passar o C1 dividindo. Então, é isso que a gente vai fazer. C aqui, próxima linha. Vamos pegar aqui, ó. Vamos dividir você por menos a condutividade térmica. Substituindo os valores agora. A condutividade que foi fornecida pelo problema é de 40 watts por metro Kelvin. Certo? E fazendo essa continha aqui, a gente vai ter menos 99. Aí o watt cancela com watt, esse Kelvin vai para o numerador. Certo? Aí fica metro quadrado dividindo, e aqui no denominador um outro metro quadrado também dividindo. Então vai acabar cancelando esses metros dividindo, vai ficando só um dividido por metro. Tá? Então está aqui o nosso termo do C1. A gente também pode escrever nesse formato. Em graus Celsius, tá?
Porque o número de divisões é o mesmo entre escala Kelvin e grau Celsius, a gente viu isso na aula passada. E qual que era a ideia aqui, ó? Voltando cá atrás. Se a gente estava trabalhando em grau Celsius aqui, se a gente quisesse trabalhar o termo para Kelvin, a gente basicamente ia somar as constantes aqui, ó, e chegar no mesmo valor, o mesmo módulo, né, do termo do C1, tanto para Kelvin quanto grau Celsius. Não ia fazer diferença, porque a inclinação da curva não vai mudar. Se a gente quiser trabalhar em grau Celsius ou Kelvin, o que vai mudar vai ser só o valor da referência. A inclinação ou o comportamento do corpo não muda. Certo? Então, tanto faz eu trabalhar aqui em Kelvin ou grau Celsius, vai dar na mesma coisa. Alguma dúvida aqui, gente? Professor, eu tô com uma dúvida. Eu não entendi por que apareceu. Cá? Você multiplicou por K, isso. Não. Porque o dt dx não é menos Q sobre K, x mais C1. É isso aqui, ó. Menos Q, ponto, né? Sobre Kx mais C1. Então, no termo do fluxo... Isso aí já não é o fluxo? Aqui é só o dt dx, né? A derivada da temperatura em relação a x. Aí o que acontece? Pelo fluxo, eu tenho uma expressão pronta, lá do Bernoulli, que é quem? Menos a condutividade dt dx. Certo? Tá. Esse casinho aqui está vindo da equação do Bernoulli. Né? Ó, da equação do Fourier. Tá. Fourier, é primo. Tá. Entendi. Certo? Está vindo lá da equação do Fourier, certo? Só que está faltando o termo da área. Isso porque a gente está trabalhando com fluxo e não com a taxa. E como o fluxo é a taxa por área, o termo da área aqui está simplificado. Certo? Então, esse casinho que está vindo aqui, ele está justamente vindo do fluxo térmico, da expressão dele. Certo? Aqui essa mudança aqui de grau Celsius para Kelvin, por que eu posso fazer isso? Alguém está com dúvida? Isso aqui sempre dá pepino mais para frente. Acho que não? Bom, então o termo do C1 foi encontrado com facilidade, então agora vamos procurar o termo do C2. Então, para a segunda condição de contorno nossa, a gente vai ter lá, para x igual a 0,1 metros, o que a gente tem é uma temperatura, né? Igual a 20 graus. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar esses 20 graus, vai pegar a expressão toda que a gente tem aqui. Coloca ela aqui embaixo. Certo? E olha o que vai acontecer. Vou pegar e vou substituir cada um desses termos aqui. Ó. A taxa de geração volumétrica, ela é para a gente menos 800 watts dividido por metro cúbico. É a geração volumétrica. Aqui eu tenho o 2 que multiplica com a atividade térmica, então vai ser os 40 watts por metro Kelvin. Certo? O valor do x aqui, ó, é 0,1 metro. Vou colocar um parênteses aqui, nem achar que é 1 metro quadrado. Beleza? Termo do C1 a gente acabou de calcular. Como eu estou entrando com essa unidade aqui em grau Celsius, eu vou entrar com esse valor aqui em grau Celsius também. Tá? E aqui eu já vou alterar. Em vez de colocar Kelvin, eu posso colocar grau Celsius, que também não faz diferença. Certo? A dica aí, quem quiser transformar de um para o outro, já que a inclinação da curva não vai fazer diferença. Só não posso fazer essas transformadas aqui direto quando a gente está trabalhando com radiação. E aí eu tenho primeiro calcular as temperaturas, né, para depois fazer a subtração. Então, dessa expressão inteira, a gente ficou com uma coisa assim. Ó. A gente já tem uma temperatura, temos aqui o valor da geração, o 2K já está aqui colocado bonitinho,
Falta só o x aqui, que é 0,1 metro também. E isso é igual ao termo do C2. Então, para isolar C2, a gente vai pegar ele, x, vamos passar ele para cá, e os outros termos vão ficar do outro lado. O 20 já está oposto ao termo C2, então ele continua positivo. E os outros termos, ó, tem aqui, ó, eu vou passar eles para o outro lado. Quando eu fizer isso, eles vão trocar de sinal. Então, esse sinal aqui vai ficar positivo, certo? E esse daqui, ó, mais e menos, são menos. E esse daqui, ó, que estava negativo também, vai ficar positivo. Aqui, não vai precisar de sinal de mais aqui. E vamos fazer essa conta aqui. Ó. Eu tenho aqui 800, que dividir por 2 vai dar 400, que dividir por 40 vai dar 10. Certo? Então vai dar 10. E a unidade para a gente vai ser watt, cancela com watt, metro cúbico. Ele vai cancelar com esse metro que está aparecendo aqui, com esse metro quadrado que está vindo aqui também, certo? Vai sobrar só esse grau Celsius aqui no numerador. E esse 0,1 aqui, que vai estar ao quadrado, é como se a gente tivesse dividido por 100. Então, esse 10 que apareceu aqui para a gente vai virar 0,1. Vou terminar com tudo. Então, esse termo inteiro aqui para a gente virou 0,1 graus Celsius. E esse termo daqui, na hora que multiplicar pelo 0,1, ele vai virar 9,9. Certo? Esse metro vai cancelar com o metro daqui embaixo e vai ficar tudo graus Celsius apenas. Então, fica algo assim. E claro, aqui não é igual, aqui é mais. Certo? Então aqui, ó. Professor, Sim. eu não entendi o 2 que está multiplicando 40. Eu acho que eu perdi essa parte aí. Essa parte do 2 está multiplicado por 40 vem dessa integração aqui, ó. Eu estou integrando a função que é x, né? E quando eu fizer isso, eu integro da x ao quadrado sobre 2. Então, o 2 que apareceu vem dessa integraçãozinha aqui. Assim como o termo do quadrado. Né? É isso mesmo. Uhum. Estou. Cadê? Paramos aqui. Já podemos botar o sinal de igualzinho e fazer a continha, né? 20 mais 0,1 vai dar 20,1, mais 9,9 vai dar 30. Então, é a mesma temperatura de 30 graus. A gente tinha uma parede para outra. Agora foi. Aqui. Light. Pular uma linha aqui, ficou organizadinho. Isso, tá bom. Solução. Beleza. Chegamos nessa expressão, então agora para a gente colocar as condições de contorno, só vem aqui, ó. Pega só esse termo aqui, o que está faltando. Solução. Deveria estar particular, né? Particular. Não só nesse, mas no anterior também. Como eu dei só Ctrl C nesses passados, acho que ficou trocado. Aqui, ó. A gente é solução particular e não genérica. Tenho certeza que eu falei particular na hora e na hora que eu copiei, acabou. Pronto. Então, chegamos aqui na nossa solução particular, onde vamos substituir os valores, né? O termo do C1 para a gente é o menos 99. O C2 para a gente é 30. E esse termo aqui, ó, é justamente aqueles... Opa, pulando aqui, ó. É justamente isso aqui, ó, os 800 sobre 2 sobre 40, ou seja, ele é 10 e negativo. Então, menos 10. Menos 10 graus Celsius dividido por metro quadrado.
certo? Essa é a nossa solução particular. Se a gente quiser subter isso aqui em Kelvin, tá? É só mostrando aqui, ó. A única coisa que muda é que aqui vai ficar em Kelvin, aqui vai ficar em Kelvin, e esse termo daqui é que a gente vai mudar. Vai somar 273 a ele. Então vai dar 303 Kelvin, tá? Certo? Só a opção, né? Eu trabalho em grau Celsius, que é ver que não muda esses termos aqui que estão associados à inclinação da curva. Certo? A distribuição de temperatura não muda se estou numa escala ou estou em outra. Só a referência, né? Para a expressão. E aí, do mesmo jeito que a gente fez antes, vamos fazer um gráficozinho aqui. Em sala de aula, normalmente eu desenho ele, mas aqui... Vamos fazer assim, ó. X... Temperatura... T... T... Tudo bonitinho. Nosso X vai estar variando de 0,1. E aí vamos fazer esse valor aqui, ó, se somado com 0,01. A gente tem uns 10 valorizinhos. Entre o 0,1 e o 0,2. Mais um para baixo. Certo? E agora pega a expressãozinha nossa lá. É menos 10, que multiplica esse valor aqui ao quadrado. Menos 99, que multiplica esse mesmo valor do A2. Mais 30. Então, aliás, começando de 0, né? De 0 até 0,1. Tem 0,2 não. Aqui, chegamos aos valores. Gráficozinho para enfeitar nossa paginazinha. Inserir gráfico. Criar um gráficozinho assim, bonitinho. Certo? Não é nada experimental, então vou colocar com curva cheia mesmo. Cadê? Quero selecionar dados. Adicionar. Distribuição de temperaturas. Valores de X. Valores de Y. Ok. Ok. Vamos brincar com o eixo. Terminar aqui. Vamos digitar esse eixo daqui também. Com menos unidadezinhas ali. Como é que fala? O que eu estou fazendo aqui é, primeiro, passar ele para o Paint, para depois, para ele virar uma figura mesmo, depois passar para o Word, senão ele vai achar que é para linkar um com o outro, aí vai dar ruim pra gente. C. Estamos aqui. Ctrl V. Vamos reduzir. Vamos jogar para a esquerda. Vamos colocar ele quadradinho. Agora vai subir. Lindo demais. Então, agora que a gente está com a distribuição de temperaturas pronta, etc., vamos achar as outras coisas que ele pede para a gente determinar, né? Que é a taxa de transferência de calor. Engraçado, faltou um igual aqui, hein? Está assim no anterior? Bom que eu tiro o que já está lá, né? A gente começa a... Como é que fala? E posto isso que já vai estar com essas duas soluções, inclusive a outra com esses detalhezinhos aí. Digitação que agora faltando. Então, para o nosso fluxo de calor, a nossa taxa de transferência de calor, vamos pegar a expressão inteira, né, o original, né, que é menos a condutividade, área transversal,
taxa de transferência de calor. E dt dx. Certo? Por enquanto é genérico aqui, vou colocar para qualquer x. Então, esse menos a condutividade, a área transversal de novo. E vou pegar o dt dx, que a gente já tem ele prontinho aqui, mas de maneira genérica, tá? Vou mostrar o que está acontecendo isso aqui. Ó. Nossa taxa de transferência de calor agora, diferente do que a gente tinha antes, ela não é mais um valor constante, ela varia com x. Isso porque ao longo da espessura da parede, né, cada pedacinho dela vai estar gerando um pouquinho de energia. Então, por um dos extremos vai estar entrando um aporte de energia, que é, como é que fala? Esse fluxo de 3.960, né, vezes a área, que dá 3.960 watts. E na hora que ele estiver saindo aqui, vai ter uma outra saída. E provavelmente vai ser maior, porque está entrando esses 3.960, no material está gerando outra quantidade, e na hora que está saindo, vai estar saindo mais do que está entrando. Certo? Isso em função de existir esse termo aqui, ó, extra, que é da taxa de geração volumétrica. Vamos dar uma organizada nesse formato aqui, só para poder mostrar isso com mais cuidado, tá? Eu vou pegar aqui, ó, esse termo. C, V, e mostrar, ó, tem um valor constante, provavelmente corresponde, né, ao aporte de energia que a gente vai ter nessa face aqui, que seria a face esquerda do corpo, onde tem aquele fluxo vesário chegando, certo? E mais, que agora fica positivo, né? Esse termo daqui, ó, multiplicando o termo do K. Mais, aqui fica positivo, que é menos com menos, e carem transversal. Certo? Agora mostrando, ó, esse K que está aqui, ó, eu posso simplificar com este, certo? E essa taxa de geração volumétrica, ela pode ficar dividindo os outros dois termos, tá? E aí, qual que é a ideia? Olha o que a gente tem aqui, ó, geometricamente. Eu tenho a área transversal da parede vezes x, certo? Visualmente, olha o que é isso para a gente. Subir cá em cima para poder mostrar que eu tenho uma figura do tipo. Eu tenho a área transversal, que seria essa área aqui, ó, certo? Vezes espessura, esse comprimentozinho aqui, ó, essa largurinha aqui do jeito que a gente enxerga, tá? Então, o que vai acontecer? Se eu tenho, vamos dizer assim, uma área e eu multiplico por uma altura, um comprimento desse jeito, eu vou obter basicamente o volume. Então, o que está acontecendo aqui é que, para a gente achar essa taxa de transferência de calor, eu tenho a taxa de geração volumétrica vezes o volume do corpo inteiro. Então, esse termo aqui para a gente é energia gerada, certo? Enquanto esse daqui vai ser o aporte de energia que está entrando pela face esquerda. Conseguem visualizar isso? Leandro, acho que se puder repetir, acho que ajuda um pouquinho, viu? Deixa eu deixar mais bonito ainda para vocês. Sim, gerada. Então, o que basicamente essa expressão aqui da taxa está dizendo para a gente? Que vai existir, né, um certo aporte de energia que está entrando por uma das faces. No caso, a gente sabe que a face direita dela, perdão, a face esquerda dela, o enunciado acaba informando isso para a gente, já que é uma taxa positiva, né, arbitrando com x nesse sentido. Então, essa energia aqui vai estar entrando, certo? Por que energia?
Porque eu tenho o fluxo, né? E eu conheço a área. Então, quando eu pego o fluxo e multiplico pela área, eu vou obter esse aporte de energia que vai estar vindo aqui, ou a taxa de transferência de calor. Além disso, no interior do corpo, ele vai estar gerando uma certa quantidade de energia. E na expressão da taxa, que a gente chegou nela, a gente acaba isolando esse termo aqui, que é a taxa de geração volumétrica vezes o volume. Isso para a gente é basicamente, né, a energia gerada do corpo. Então, o que vai acontecer é que, dentro dessa expressão da taxa, a gente vê que existe a variação do valor dela ao longo do corpo, justamente porque tem energia sendo gerada no interior dela, certo? Se não tivesse energia gerada, a gente fica só em função disso aqui, ó. Ou seja, ia ser um problema igualzinho ao anterior, onde eu tinha basicamente uma energia entrando, atravessando o corpo e saindo. Ela não variava, era um valor constante, dava 4.000 watts atravessando o corpo, né? Se vocês preferirem assim, por exemplo, fazer aqui, ó, fica mais curtinho ainda, só isso. Nas minhas existe. Aqui que não dá mais. E aí só pega a expressão, substitui aqui e fica curtinho. Aqui, na hora que a gente substituiu, tinha termos a mais. Por isso que eu estou deixando desse jeito. Então, fazendo continhas, né? Vai ficar a condutividade térmica. 40 watts por metro Kelvin. Vai multiplicar a área transversal, que é 1 metro quadrado. Vai multiplicar o termo do C1. C1 para a gente esse aqui, ó, menos 99 graus Celsius vezes metro. E agora o termo da geração volumétrica. Só copiando aqui fica mais fácil, tá? Área transversal aqui. X multiplicando. Seguinte aqui, ó. Fica muito grande, fica enorme. Vai ficar esse termo aqui, ó. 40 vezes 99 vai dar 3.960 watts. É as unidades, né? O watt passa direto, tem um metro quadrado multiplicando, vai simplificar com esses dois metros estão dividindo. O grau Celsius vai poder cancelar com o Kelvin aqui, porque é condução. Então não faz diferença. E esse valor aqui, ó. Isso fica positivo. E esse daqui também fica positivo também. Então, mais esses 800, né? Vezes 1. Então, vai dar 800 watts por metro quadrado. Que multiplica x. Aliás, por metro, né? Vai estar multiplicando o termo de x. Certo? Essa aqui é a expressão da taxa. Aqui estão os dizerezinhos. Vou mostrar de cada um dos sistemas aqui significa, etc. E aí, só por curiosidade, vamos calcular essas taxas de transferência de calor mesmo em duas posições específicas, que vão ser na face direita e na face esquerda. Aqui já é uma expressão que já responderia o que o problema está pedindo para a gente, que é a taxa de transferência de calor.
A taxa é basicamente, né, um valor mais o quanto que está variando, né, em cada posição x. Então, para x igual a 0 metros, é só substituir isso aqui por 0 e obter isso aqui como resposta. Certo? Agora, se eu quiser para o outro extremo, que seria para 0,1 metros, aí eu substituiria aqui por 0,1 metro e na saída eu obter lá 4.040, né, watts. A gente fazer esses continhos todos aqui. Certo? Alguma dúvida, gente? A gente foi só abrindo, né, a expressão, mostrando o que ela ia aparecer, né, os termos que iam ficar importantes para a gente, o que cada um deles representa aqui descrito. Nossa, até abriu dois. Uma dúvida? Leandro, sobre essa geração de energia? Eu falo sim, Leonardo. A geração de energia nada mais é do que uma energia que fica disponível na forma de temperatura para o corpo, ou para as partículas do corpo, quando, por algum motivo, ela está sendo, né, ela aparece no, ela, por algum motivo ela aparece no corpo. E esse motivo pode ser os seguintes: pode ser por efeito Joule, e aí quando as elétrons estiver cruzando, né, o elemento, o corpo que a gente estiver estudando, e aí o que, que vai acontecer? Na hora que o elétron vai passando de uma eletrosfera para outra, ele vai ter que como é que fala? Parte da energia dele acaba cedendo como é que fala? No corpo em si, então vai fazer com que as partículas eles se aqueçam, na hora que ele vai entrando, é muito energético e acaba influenciando a eletrosfera, então o átomo como um todo, certo? Então o material acaba aquecendo, então como se fosse, vamos dizer assim, de maneira bem grosseira, né, um atrito, na hora que aquele elétron vai mudando, né, vai passando pela eletrosfera dos átomos, né, do material condutor, certo? Outra possibilidade a ver essa geração de calor é justamente por fissão ou fusão nuclear. Esse tipo de aplicação normalmente a gente está relacionados com aplicações de produção de energia elétrica nuclear, onde a gente pega um material que ele é feito de núcleos grandes, certo? E aí, na hora que ele começa a. Como é que fala? Quando ele começa a quebrar, justamente porque ele é muito instável, aí na hora que ele libera prótons do centro dele, esses prótons vão acertar outros átomos que também estão instáveis, aí começa uma reação em cadeia, e o que vai acontecendo é que cada vez que o núcleo for quebrando, ele vai liberando uma quantidade grande de energia, certo? Se fosse um processo de fusão, onde dois núcleos vão se aproximando o suficiente para que a massa deles como é que fala, se una, aí nesse processo de união, na hora que uma massa de núcleo vai aproximando da outra, ela tem que liberar muita energia e na hora que ela faz isso também acaba aquecendo o material do átomo. As duas outras opções que a gente tem são para reações térmicas, sejam elas endotérmicas ou exotérmicas. Que aí um processo, por exemplo, uma reação de uma molécula de oxigênio com um átomo de ferro, por exemplo, vai formar um óxido de ferro qualquer, aí naquele processo onde você vai ter, como é que fala? A união dessas duas, como é que fala? Não é molécula aí, né? Mas na hora que você vai unir esses dois átomos, o que vai acontecer é que você vai ter como é que fala? Uma acomodação nas eletrosferas e essa acomodação vai acabar liberando energia, certo? Entendeu mesmo? Tá bom. Vamos voltar aqui para o nosso problema. Então, a gente fez aqui, bonitinho, ver o que faltou. Faltou fluxo térmico, né? Fluxo térmico para a gente é basicamente, né, a taxa, né, dividido pela área transversal. Então fica só o menos a condutividade dt dx, certo? Outra maneira de a gente pensar nisso é como se pegasse essa expressãozinha aqui, ó, que é o nosso dt dx, ó, que é a nossa taxa, né? E deixar a área transversal sendo dividida. Então, vou pegar assim, ó. Copiar aqui primeiro.
substituindo aqui, certo? E nesse pedaço aqui eu vou pegar o que a gente chegou como taxa. Cadê? Ui. Certo? Porque a área transversal vai simplificar com esses termos todos aqui, de cima, do numerador. Deixa eu eliminar isso daqui, que não vai fazer falta no momento, só atrapalhando. Então, eu vou cancelar esta área transversal aqui e essa, com essa aqui de baixo, está eliminando os dois termos, eu fico só com esse numeradorzinho aqui, ó. Vamos ficar com menos a condutividade, o termo do C1, e mais a taxa de geração volumétrica vezes x. Então, o fluxo térmico para a gente também vai ser uma função de x. Ele vai ser o fluxo, deixa eu pegar a expressão aqui também. Economiza na hora de copiar. Ele vai ser, retira essa área aqui, que não tem função, e essa área aqui, que não vai ter função. Então, a gente fica com uma expressão onde vai ter os menos 3.960 watt por metro quadrado, certo? Isso mais os 800 watt por metro cúbico vezes x. Então, o fluxo térmico para a gente ele continua sendo uma função de x, certo? Assim como a taxa. Já que a área é constante, né? Se a taxa varia com a distância, né? O fluxo também vai variar com a posição, com a distância ou posição que a gente tem a partir de onde está começando o nosso eixo, certo? E aí, para calcular os fluxos térmicos para duas posições específicas, a gente teria aqui, para fluxo para x igual a 0, essa unidade aqui que troca, né? Que é watt por metro quadrado. Aqui é positivo, tá? Porque é menos 40 com menos 99. Então, vai formar os 3.960 watts por metro quadrado. E o de baixo vai ter o 0,1 aqui. Então, na hora que juntar os 800 watts por metro com o 0,1 metro, vai acabar. Something strange. Ah, porque aqui é metro cúbico. Não teve a área ainda, né? O watt metro cúbico aqui. Que assim fica tudo dividido por metro quadrado. Certo? Então, calculamos aqui, ó. Como é que fala? Distribuição de temperatura, a taxa e o fluxo aqui, ó. Tudo bem? Dúvidas? Sempre tudo que vocês pediu. Então, podemos até ir para outra. Sem dúvidas até agora, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Como é que fala? A próxima parte nossa é isso aqui. A gente estudar essa equação da difusão de calor em coordenadas cilíndricas. Isso por um motivo bem simples. Quando a gente está estudando corpos que não são planos, e vamos dizer assim, na engenharia a maioria deles não é, o que vai acontecer é que se a gente tentar resolver, né, a nossa equação de difusão de calor para um corpo que não é plano, fatalmente a gente ficar em função de pelo menos dois gradientes de temperatura. Um numa direção que a gente pode chamar de x, outro numa direção que pode chamar de y. E para resolver isso, a gente precisa ou utilizar um método numérico, ou ser um probleminha muito simples para a gente conseguir resolver no braço. Certo? Então, o que acontece? É mais fácil para a gente fazer análise de alguns problemas se a gente fizer uma troca do sistema de unidades. Então, a troca do sistema de unidades que a gente quer fazer é justamente isso aqui, ó. Fazer a troca do sistema cartesiano, né, para um sistema que é o sistema cilíndrico, onde no sistema cartesiano a gente teria um eixo x, né, um eixo y, um eixo z,
E no sistema cilíndrico, a gente vai ter um outro eixo Z, a gente vai colocar no mesmo plano que o eixo né, vai colocar ele coincidente com o eixo de um cilindro que a gente quer analisar, por exemplo, e a projeção de um ponto sobre o eixo XY, ele geraria para a gente uma coordenada que vai ser uma coordenada radial, ela aponta sempre do centro para fora, e uma coordenada angular, que é um ângulo qualquer, que ele está chamando de θ, que estaria relacionando qual seria o ângulo, né, entre o eixo X e esse segmento de reta aqui, que é a coordenada radial. Certo? Então, para a gente... aqui. Eu quero... Qual? Então, qual que é a ideia? Essas projeções... Isso aqui... Isso. E aí, basicamente, na hora que ele faz essa transformada, né, das expressões, é justamente para trabalhar essas superfícies, né, que são justamente próximas de um comportamento de cilindro. Que a gente acaba tendo muita troca de calor em tubulações, ou alguns elementos que a gente consegue descrever nesse mesmo formato. Certo? Então, a ideia é que um ponto que representa um certo valor x, y, z, a gente vai representar ele em função de outras coordenadas, né? Uma coordenada z, que está no eixo do cilindro, que a gente está analisando, uma coordenada radial, que está relacionada a unir, né, a origem do eixo coordenado, a projeção do ponto, um plano xy, certo? E um ângulo θ que estaria indicando, né, qual seria o ângulo que a gente tem entre o eixo x e esse eixo, ou essa coordenada r. Certo? Justamente para quê? A gente poder, na hora que for descrever essa projeção, o plano XY, em função de x e um cosseno desse valor R aqui, já que o que a gente vai ter proporcional a x é o... Como é que fala? É só o cateto adjacente, certo? Enquanto para y vai ser o cateto oposto, ou seja, essa altura aqui, ó, da projeção usando o R, o coordenada radial aqui, como hipotenusa, né, desse triângulo que a gente tem aqui. Então a gente tem cateto oposto, o cateto adjacente para dizer, opa, nessa troca de um sistema de ordenadas para o outro, nosso x vai ser o R cosseno θ e nosso y vai ser um R seno θ. Certo? Dúvidas? E aí o que acontece? Na nossa equação de difusão de calor, cada x desse aqui ele teria que ser transformado de um R para um R cosseno θ, e cada y ia ter que ser transformado por um R seno θ. Quando a gente faz isso, vai aparecer vários termos relacionados aos ângulos, certo? E termos que vão estar relacionados a R. Quando a gente juntar os termos de R, normalmente vão estar ao quadrado, já que eu tenho que derivar desse lado em y e aqui y também, e aqui mesma coisa em x. Então, fatalmente, no denominador vai aparecer R aqui, e na hora que une fica R ao quadrado, e alguns cossenos vão ficar ao quadrados aqui, e aqui senos ao quadrado. Na hora que a gente unir tudo isso, onde vai ficar R que multiplica cosseno ao quadrado com seno ao quadrado, a gente vai acabar fazendo um bocado dos cossenos sumir, mas nem todos, certo? E nem todos os R vão sumir também. Então, na hora que a gente resolver essa expressão, e a gente não vai fazer isso aqui, porque não é o objetivo do curso, né? Ficar brincando com essa parte de sistema de troca de unidade, a gente ficar com a equação de difusão de calor que vai ter que ficar nesse formato aqui, ó. Um termo onde todos os termos em função da derivada da temperatura em relação a R vão ficar juntos, certo? E aí sobra um Rzinho aqui no denominador lá de fora e um R aqui multiplicando lá de dentro, certo? E no termo onde ficava ali R ao quadrado vezes o seno e mais o cosseno ao quadrado, né? Os cosseno e seno vão unir, vai ficar 1, vai ficar só o termo do R ao quadrado. A gente fica em função do derivado em relação a θ, né? Nesses dois termos aqui. E depois a gente chegaria em alguma coisa onde a gente teria a derivada, né,
em relação a Z, que não altera nada, certo? Porque o Z de um eixo, né, ou de um sistema coordenado é o mesmo do outro, certo? Também nada vai mudar com a geração de energia e nada vai mudar com a variação da energia em relação ao tempo, certo? O que pode mudar para a gente vão ser os fluxos de calor, porque agora o nosso como o corpo para a gente ele é cilíndrico, o elemento diferencial também vai ser cilíndrico. Então o que vai acontecer é que na hora que um corpo, por exemplo, estiver na direção R, ele vai estar entrando aqui numa área, certo? Que tem um valorzinho aqui. E na hora que ele sair, ele vai estar numa área um pouco maior. Então a taxa de transferência de calor que a gente espera num corpo, ela pode ser a mesma da entrada e a mesma aqui na saída, mas se isso ocorrer, o fluxo não vai ser igual. Porque a área que a gente vai ter interna, ela é menor que a maior aqui do lado de fora. Certo? Se eu for olhar a transferência de calor que a gente teria aqui em direção do ângulo θ, aparece esse R aqui dividindo justamente porque quando ele estiver percorrendo essa distânciazinha aqui, ó, é um arco de circunferência. Então, a distância deveria ser descrita em função do raio, né, vezes o ângulo que está sendo percorrido em questão de para a gente avaliar o comprimento entre um lado e outro. O raio aqui foi colocado lá de fora e o nosso ângulo, né, esse φ que ele está tratando aqui, certo? Nessa descrição, normalmente nosso livro acaba adotando o φ como coordenada angular, certo? Em Z não vai mudar nada. Então, basicamente, se a gente estivesse trabalhando uma taxa que estaria envolvendo, né, essa transferência de calor no ângulo aqui, a gente teria esse R aqui dividindo. E justamente em função desse efeito curvo aqui na superfície. E a gente vai ver, na hora que a gente for estudando a taxa de transferência de calor na direção radial, né, que a taxa, se ela for constante, né, o fluxo vai ficar diferente. Ele não vai ser constante igual foi na, na, na cartesiana.